Boa noite, mais uma vez. Juiz do Trabalho e Destino. Mari, revisão trabalhista mais uma vez. Vamos tentar. Aguardando aqui. Engraçado. Ah, agora está conectando. Agora deu certo. Deu Oi. certo. Coisas da. Não sei se é da pandemia ou se é da conexão da internet. É, mas agora Agora está no 4G. Não sei se você está no 4G, não sei se está na sua internet Wi-Fi. eu tô na Wi-Fi. Wi-Fi, né? Engraçado, coloquei na minha 4G, agora ficou estável. E, Rodrigo, tem como você compartilhar a sua experiência na primeira audiência que você teve? Como é que foi? Se foi tranquilo? Se você se recorda? O pessoal pergunta bastante isso, viu? É. Inclusive, teve pergunta nessa caixa de diálogo que eu abri. Pois Wagson, sabe que eu vejo, eu acompanho em Brasília, no curso de formação, duas turmas. Uma turma não tinha feito ainda audiências. Elas Uhum. tinham iniciado, tinham acabado de ser aprovados, ainda não tinham feito o curso, ou tinham acabado de fazer o curso nos seus regionais e foram fazer em Brasília. E E esses estavam realmente pareciam apavorados com essa ideia Sim, de fazer audiência, porque e eu até entendo isso e acho que fazer audiência dá medo, porque realmente, para quem olha de fora, parece que o juiz está dominando tudo, está compreendendo tudo o que está acontecendo e tem tudo em absoluto controle. E isso é algo que só é percebido por quem está de fora, porque é um equívoco. sim. Então, o que eu digo sempre para eles é o seguinte: o fato do juiz estar com uma expressão blasé, está com a expressão de que está até entediado de estar ali, está tudo certo, não significa que ele esteja calmo, esteja tudo sob o seu controle. Mas é importante que faça, que dê a entender que realmente está compreendendo, que está tudo sob o seu absoluto controle. Mas nunca está, né? A minha primeira audiência foi em Curitiba também, depois de é que no meu tempo, não sei como é que era, bom, você não sei, é bem mais recente do que eu na magistratura, mas no meu tempo não tinha curso de formação inicial. Sim. Você passava no concurso, tomava posse, no outro dia estava na sala de audiência, fazendo audiência. E eu nunca tinha feito audiência na minha vida, nunca tinha atuado como juiz, inclusive, como eu trabalhava no Tribunal de Justiça, eu nunca tinha nem visto uma audiência trabalhista. Acreditem ou não, nunca tinha nem acompanhado uma audiência. Então, quando eu passei no concurso, eu fui fazer um estágio. Na verdade, o meu estágio era ir para o Fórum Trabalhista para acompanhar e ver como é que os juízes conduziam as audiências. E esse foi meu único aprendizado. Na minha primeira audiência, sinceramente não me lembro tanto sobre isso, porque não, acho que por não sei por qual motivo eu acabei não ficando tão nervoso. E, aliás, agora eu acho que eu me lembrei por quê. Porque a juíza com quem eu trabalhava em Curitiba, ela disse o seguinte: olha, como é a tua primeira audiência, tu vai começar primeiro com uma pauta só de iniciais. E as pautas iniciais, evidentemente, são muito mais simples que as pautas de instrução. Então, eu fiz uns 2 dias de pauta só de iniciais, não fiquei tão nervoso, porque é algo relativamente simples, né? Naquela época era só apresentar a defesa, dar o Sim. prazo e decidir qualquer coisa muito simples ali na hora. Depois as audiências de instrução, essas evidentemente acabaram sendo um pouco mais complicadas. E eu acho que foi um pouco mais complicado para mim também, porque eu era relativamente jovem na época, eu tinha 24, 25 anos, 25 anos de idade, e os advogados não perdoam, né? O advogado, Sim. quando vê que o juiz é mais recente, mais jovem, eles ficam testando, né? Ficam testando, e se você não demonstra que não está ali para brincadeira, pode realmente ser problemático. Ainda mais advogado com toga, né? Ah, pois é, ainda mais advogado com toga. Mas sabe o que é pior, Wagson? É pior com as advogadas, com as juízas mulheres. Eu vejo que tem muito machismo dos advogados com as juízas mulheres. Muito man-interrupting, mansplaining, Sim. advogados querendo explicar coisas para a juíza que ela entende Uhum. muito melhor do que eles. Interromper a juíza é muito mais Uhum. comum advogados interromper magistradas, a fala da Uhum. magistrada, do que a fala de homens. É uma pena isso, mas eu vejo que nós ainda temos um ambiente
de audiência trabalhista ainda é muito machista e é algo que a gente precisa aprender a combater. Eu trouxe esse tema nas lives anteriores com as juízas. Eu acho que das 5 juízes que eu fiz as lives, eu fiz essa pergunta para 4, né? A que me respondeu mais sinceramente foi a Valdete, que ela passou uma situação que logo no começo da posse, que ela falou da questão da gestação e do exercício da magistratura, mas o que eu vejo, até como pesquisador mesmo, dessas questões relacionadas a machismo, né, e principalmente na justiça do trabalho, eu vejo esse tratamento diferenciado. Eu já participei de algumas audiências de colegas que tanto as partes, os advogados, tiveram uma postura e comigo uma postura totalmente diversa, às vezes até mais desrespeitosa com as colegas, né? E eu fiquei pensando nisso, nesse tratamento diferenciado, nessa questão do machismo, né, de interrupção da fala que é constante. Nas sessões de julgamento você já nota isso, inclusive em tribunais superiores, né? Quando Falou isso uma vez. Exatamente. Então é uma coisa grave e que a gente tem que buscar uma solução, né? E o interessante é que a gente participa de um ramo do judiciário que conta mais com a participação feminina do que a masculina, né? E ainda assim a gente lida com essas situações, né? Verdade, verdade. Eu acho que seu trabalho foi o primeiro ramo do judiciário a incorporar nos seus tribunais mulheres. Hoje em dia, mais da metade da magistratura trabalhista brasileira é composta por mulheres, não é por homens, né? Os tribunais superiores estão cada vez mais compostos por mulheres também, mas mesmo assim a gente ainda percebe essas situações de machismo e às vezes até de misoginia. E é algo que nós temos que combater diariamente e não adianta só dizer que nós não somos machistas. É importante que tenha ações concretas. Vou te dar só uma situação, Wagson, Sim. como é importante a gente se policiar e atuar positivamente para isso. Quando eu decidi ser candidato à presidente da Matra do Rio Grande do Sul, nossa associação de juízes, olhei o quadro lá de magistrados, de ex-presidentes, e vi que tinha pouquíssimas mulheres ex-presidentes da Associação de Juízes do Rio Grande do Sul, como é em todas as associações de juízes de qualquer ramo do judiciário do país. E aí eu propus para os meus colegas que compunham a chapa fazer o seguinte, olha, a nossa chapa, que tem, acho que era 30 cargos, nós vamos fazer diferente. Nós vamos definir que metade dos cargos vão ser ocupados por mulheres. Vão ser 15 mulheres e 15 homens, que nunca tinha acontecido. Sempre tinha muito mais homens do que mulheres, e isso se traduzia depois em que as diretorias e o cargo de presidente acabava sempre sendo produzido por homens, ocupado por homem. Então, a vice-presidente era uma mulher, e depois foi ser presidente da Matra, nossa atual presidente hoje, e metade dos cargos deviam ser ocupados por mulheres. E quando ela foi candidata a presidente, depois ela fez a mesma coisa. Metade dos cargos ocupados por mulheres. Nós temos hoje um processo de eleição que está em curso aqui no Rio Grande do Sul e, de novo, se produziu uma nova tradição de que não existe nada estatutário para isso, não é cota estatutária, mas está definido, é um acordo, não vou dizer um acordo de cavalheiros. Cavalheiros e damas, né? Cavalheiros e damas, de que metade dos cargos tem que ser ocupados por mulheres. Não faz sentido nós termos mais mulheres do que homens na magistratura e os cargos eletivos não terem a mesma composição, a mesma proporção. Então, a gente precisa atuar positivamente para isso. Não é só nos dizermos não machistas, né? E eu acho que nós, homens, temos essa obrigação. Sim, e o TRT aí também tem uma questão diferente dos cargos de presidente, eles são eletivos, né? Eu acho que é o daí, né? O TRT4, eu acho. Da área trabalhista é o único, não é? Salvo me engano. Sim, é o único. É algo que a gente tem muito orgulho, tá, Wagson? Porque isso foi conquistado por atuação da Matra do Rio Grande do Sul. Na época, eu era vice-presidente, aliás, eu era diretor cultural, depois na minha vice-presidência também nós ampliamos, e na minha presidência da Matra isso foi consolidado.
de que hoje no Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região é o único tribunal trabalhista do país em que todos os magistrados participam do processo de escolha das suas diretorias, do presidente, vice-presidente, ouvidor e diretor da escola judicial. Todos os magistrados e magistradas de todos os graus de jurisdição votam para esses cargos. Não faz sentido, realmente, o Poder Judiciário, que é um poder republicano, em que o Judiciário tem a responsabilidade de fiscalização de eleições, e o Judiciário Trabalhista também tem sua responsabilidade de fiscalização de eleições de sindicatos, de associações profissionais. Um poder da democracia não ter democracia dentro de si. Hoje em dia, o judiciário no Brasil é o último bastião do voto censitário. Porque, tirando o Rio Grande do Sul, o TRT do Rio Grande do Sul, em todos os outros tribunais, aliás, eu acho que em Rondônia não, né? O Tribunal de Justiça de Rondônia e Roraima é voto direto também, não é? Não sei dizer, aqui do Tribunal de Justiça, não sei dizer. Rondônia tenho quase certeza. Rondônia tem voto direto também, mas é um tribunal muito pequeno, tem poucos juízes de primeiro grau. E aí todos votam. Mas o tribunal, os demais tribunais... E isso está falando da Justiça Estadual, né? Do TJ daqui. Né? O TJ. Nos outros tribunais, só uma minoria, os desembargadores é que votam. E isso causa, no sentido da nossa matra, na minha presidência, nós entendemos que isso causava um déficit de democracia e um déficit de legitimidade na diretoria. Sim. E aí nós propusemos uma mudança estatutária no nosso tribunal para integrar os juízes de primeiro grau também nesse processo de escolha. Já tivemos 3 presidentes escolhidos dessa forma e de forma muito bacana, muito legal, e o presidente se sente muito mais legítimo, porque o presidente ele é escolhido não só pelo desembargador, Sim. Ele é o escolhido pelo voto de todos. E aí ele tem muito mais legitimidade para implantar o seu projeto. E o que é importante também nisso é o seguinte, porque quando havendo eleição e havendo disputa de presidentes, os candidatos se obrigam a apresentar o seu projeto. Dizer, olha, eu quero ser presidente para fazer isso. E aí você eleitor, você consegue cobrar dele para que ele faça isso também. É importante também para os juízes do interior. Os juízes do interior levam as demandas da sua comunidade também para o tribunal, nos projetos políticos que vão ser escolhidos pelo voto dos juízes de primeiro grau e de segundo grau. Aqui é uma gestão transparente, né? Gestão bem transparente. Né? Claro, transparente. E um outro motivo que é importante é o seguinte, obriga a que o candidato ele haja de forma correta, transparente, não somente para os desembargadores que vão votar nele. Sim. Ele precisa ser uma pessoa que seja representativa de toda a magistratura. Sim. Então ele precisa conhecer o primeiro grau, precisa conhecer as demandas do primeiro grau e não somente as demandas dos seus eleitores do segundo grau. Aqui tem funcionado muito bem. Mas o CNJ já nos disse que não é possível alterações estatutárias de forma a criar a obrigação de eleição também com participação do primeiro grau. Porque a lei orgânica da magistratura diz que é o pleno que tem que escolher. É o pleno que escolhe a diretoria. Aqui no Rio Grande do Sul, nós fizemos um acordo de damas e cavalheiros e definimos o seguinte, o pleno continua escolhendo, mas a escolha do pleno, na verdade, não é uma escolha. O pleno vota, mas ele vota para ratificar a eleição que é feita com os juízes de primeiro e segundo grau. Há um acordo, há um acordo para que o pleno ratifique, e isso tem dado certo, um acordo de damas e cavalheiros. Bem legal. Rodrigo, passando um pouquinho para frente, você pode falar a respeito do Revisão Trabalhista? O que de fato é o blog, é um site, o que ele se propõe? Qual que é a ideia que está por trás desse trabalho? Revisão Trabalhista é um jogo de palavras. Né? Inclusive com o seu nome, né? Rodrigo Trindade, RT, não sei se tem a ver. E juro que eu não tive marqueteiro, tá? Foi que saiu da minha cabeça. Mas a ideia de ter esse nome Revisão é para apresentar uma visão
sobre a legislação trabalhista, sobre o mundo do trabalho, não só sobre direito do trabalho, mas sobre o mundo do trabalho, a partir de uma visão mais ampla, uma visão crítica também. Você sabe que nós, juízes, nós temos um código de vida que nos estabelece diversas restrições de vida. Sim. Uma dessas restrições é que nós temos uma limitação do que nós podemos falar e opinar e participar na vida de sociedade. O juiz não pode ser nem síndico, não pode pertencer a partido político, não pode participar de reunião política, não pode manifestar apreço por candidato, ou por partido ou por ideologia política. Nem ser pastor, né? Nem ser pastor tem uma certa discussão, nem proferir culto, né? Tem uma discussão aí se pode ou não atuar como pastor. Tem alguns casos no CNJ. Isso é interessante, isso eu não sabia. Mas nós temos várias... É uma profissão maravilhosa, eu não troco por nenhuma outra profissão no mundo. Mas temos essas restrições. E eu acho que são restrições corretas, restrições adequadas. Mas como diz o nosso amigo, você conhece, Rodolfo Pamplona. Sim. E o Pamplona tem uma frase que eu acho muito bacana, que ele diz o seguinte: não sou coxinha, nem sou mortadela, mas acima de tudo não sou pamonha. Então o fato da gente não poder ter filiação política, não poder manifestar preço por candidato, por projeto político, não significa que a gente não possa ter opiniões sobre grandes temas da sociedade. Então, o objetivo desse site, que é um perfil de Facebook, um perfil de Instagram, é permitir que tenha uma visão não somente dogmática sobre a legislação trabalhista, mas uma visão crítica sobre legislação, sobre políticas públicas e sobre projetos legislativos que podem vir a nos afetar. Nós, magistrados, apesar da gente não poder ter essas atuações políticas, que eu acho correto, nós temos algumas virtudes da profissão que precisam ser desenvolvidas também fora da vida processual. Nós, magistrados, você, Wagson, eu, todos os outros magistrados do Brasil, nós nos criamos, nos desenvolvemos a partir de umas premissas basilares. Uma delas é a obrigação de ouvir ambos os lados. É de não formar juízo antes de ouvir as pessoas, antes de ouvir os dois lados. E eu acho que isso é importante para conseguir analisar esse mundo do trabalho que está sempre em mutação, sempre se mudando. Então, nós temos essa obrigação de ouvir, de buscar os argumentos corretos, não nos guiarmos por paixões, mas nos guiarmos pela racionalidade, e temos a obrigação de nos conduzir pela defesa de direitos fundamentais. Isso anda muito em falta no mundo, anda muito em falta principalmente no Brasil, né? O desconhecimento de direitos fundamentais, de direitos humanos, essas bobagens que a gente vê, pessoas mal informadas ou mal conduzidas na sua moralidade, de dizer que direitos humanos é direito de bandido, umas bobagens desse tipo. E o objetivo do site é produzir esse tipo de visão crítica, de apresentar argumentos que não sejam apaixonados, mas que consigam chamar as pessoas para reflexão. Acho que isso tem funcionado. Antigamente, costumavam dizer que as paredes têm ouvidos. Nos últimos anos, parece que os ouvidos têm paredes, que as pessoas não querem mais ouvir a opinião dos outros, se entrincheiram, ficam entrincheiradas dentro das suas posições ideológicas e acabam não conversando, não desenvolvendo, não ouvindo. E o objetivo do site é permitir que as pessoas tenham uma visão um pouquinho mais ampla, sem paixões ideológicas, mas de forma um pouco mais plural. Não, e parabéns, porque não é fácil você alimentar um canal desse, e assim, rotineiramente. É um blog, né? E ele tem que ter atualização constante. No meu, eu tento atualizar de forma semanal. Só que é difícil, às vezes, pela rotina, tanto da magistratura, quanto a rotina familiar, que eu tenho filho, minha esposa, e a questão acadêmica também, que eu me atrevo a dar aula, a escrever artigos, e quando surge um tempo, eu vou e escrevo alguma coisa. E o interessante, Rodrigo, que o Revisão é um blog, né? Vamos dizer assim, é um blog, é um site. Eu entendo que o blog é mais dinâmico, porque você tende a atualizar de forma mais rápida do que um site que é estático, e traz um lado mais pessoal.
do que você, a sua visão de mundo ali e da parte de direito do trabalho. E você tem uma visão que foge do comum, e é bem interessante e tem esse espírito crítico bem aguçado. E o meu blog, só para ilustrar, já que é um bate-papo aqui, ele está com 7 anos, está com mais de 7 anos de existência. E quando eu me propus a fazer, era num momento que eu estava reprovando muito nesses concursos, principalmente concurso regional, e não estava dando certo. Os estudos, a rotina de estudo não estava do jeito esperado, não estava conseguindo aprovação. Aí eu resolvi fazer esse blog para compartilhar também aquele estudo que a gente tem e, de alguma forma, fazer alguma coisa produtiva. E eu fiz isso em 2017 e, com o tempo, eu fui tendo algumas surpresas. O que mais me surpreendeu, que algumas postagens que eu fazia, que eu chamava de esquete jurídico, que é mais ou menos uma postagem mais profunda, com um tema inusitado, só que mais enxuta, né? Mais ou menos o que exige esse canal de comunicação de rede social que a gente está passando atualmente. O pessoal não tem muita paciência de ficar lendo texto longo, então você faz uma informação mais condensada, mas ao mesmo tempo profunda. Era essa que era a ideia. E o que me surpreendeu, que vários tribunais utilizavam postagens do blog, que não é um canal científico, né? Ele tem uma visão de mundo, ele tenta compartilhar conhecimento, mas ele não tem aquele rigor científico da academia, de regras da BNT. Não é isso, o blog é um pouco mais dinâmico. E pegavam essas postagens como razões de decidir. Engraçado que eu tive postagem utilizada como razão de decidir no TRT da 10ª região, foi citado postagem minha aí no TRT da 4ª região, em uma divergência, citaram com razões de decidir. E a que mais me impressionou foi uma citação numa divergência no Superior Tribunal Militar, que nem da área trabalhista, pegaram a postagem do blog e me fizeram referência. Isso que é interessante, para você ver que um conhecimento que você compartilha, às vezes, vai tomar uma proporção que você não imagina. E hoje pegou uma proporção tão grande esse canal, que eu já tive vontade de deletar, de dar suspender as atividades. Mas como isso está proporcionando uma gama de conhecimento, e a gente está compartilhando com várias pessoas que a gente nem imagina, isso dá um ânimo para continuar essas atividades. Eu creio que isso é o que você faz no Revisão Trabalhista, né? E o Revisão Trabalhista é uma válvula de escape sua e para compartilhar conhecimento. É isso, é tudo em prol do incremento ali do que você entende como direito do trabalho contemporâneo, de qualidade atualmente, né? Então, parabéns, porque não é fácil tocar um canal desse e a partir do momento que você expõe, você é bem apedrejado, né? Ainda mais um blog com viés que nem o seu, mais engajado, vamos dizer assim, mais engajado, que toma partido, não estou falando partido político, né? Estou falando posição. Então você opina assim, não fica em cima do muro, opina bem e do jeito que você entende como um Estado democrático de direito e viabilizador de direitos fundamentais. E está de parabéns, viu? Quem não conhece, que está assistindo aqui, que é meu seguidor, sigam o Rodrigo, ele tem esse canal fantástico, revisãotrabalhista.net.br. Eu acho que você está atualizando constantemente, né, Rodrigo? E aí... Eu não tenho atualizado tanto, porque tem sido tudo tão dinâmico, e eu acabo postando mais na fanpage do Facebook, que tem o mesmo nome, e no Instagram também. Eu utilizo muito o blog também para repassar artigos que eu escrevo para os jornais, que eu acabo escrevendo muito para os jornais aqui do Rio Grande do Sul, e nos últimos tempos eu tenho escrito mais para os jornais de São Paulo, para a Folha de São Paulo e para o Estado de São Paulo, nas colunas de opinião. E como às vezes precisa ter cadastro no site, nos jornais, eu coloco direto o texto no Facebook e fica mais fácil para as pessoas lerem também sobre isso. Mas sempre, como você falou, sempre com esse viés de opinião. Sim. E assim, para compartilhar com você, eu tenho esse canal
no Instagram, no Facebook, tem um no YouTube também e o blog. O que tem mais visualização é o blog. Ah, é? Engraçado. É o blog. Não é o Instagram, não é o Facebook, não é o YouTube, é o blog. Eu não sei se talvez é pela indexação e pelo ranqueamento no Google. Porque magistrado trabalhista, quando você vai pesquisar, o próprio nome do site já traz uma série de pesquisas ali, né? Talvez seja isso, e também já tem muito tempo que eu estou alimentando o site, então eu já devo ter de mais de 300 postagens, né? Dá para escrever um livro ali. Mas o que por incrível que pareça, se você puder atualizar mais o blog que você coloca no Facebook, às vezes você vai se surpreender com o alcance. É bem interessante. Mas fica a dica aí, que é um canal fantástico, e para seguir também no Facebook, ok? E chegando aqui para o final, Rodrigo, já que você foi um tutor do curso nacional de formação inicial aqui da Magistratura do Trabalho, né, desse concurso nacional, você participou da formação inicial de vários magistrados de início de carreira e recentes, né, nessa nova visão. Eu acho que você deve ter passado esse aspecto mais crítico nessa formação desses magistrados. E eu queria aproveitar a oportunidade de você passar uma mensagem final para quem pretende essa carreira da magistratura e quem se sente vocacionado, né? É aquilo que eu disse anteriormente, que a gente está passando realmente por um período de entre-safra, por conta dessa questão do corte orçamentário e a questão da nacionalização do concurso, que tirou grandes oportunidades, várias oportunidades ao longo do ano, né? E o pessoal fica nessa dúvida. Você até falou também no início, que recebe muitas mensagens, se deve migrar de carreira, prestar para a Justiça Estadual, Justiça Federal, ou se deve conciliar os estudos. O pessoal está perdido. E o intuito dessa live é justamente isso, de proporcionar ideias de vários juízes diferentes, de vários perfis diferentes, e que todos, de certa forma, gostam de atuar como juízes de trabalho, são pessoas vocacionadas. E se você puder dar uma palavrinha de motivação e de trazer esse pessoal para dentro ainda da Justiça do Trabalho, eu agradeço. Você tem a palavra aí, meu amigo. Olha, Waxson, eu queria dizer o seguinte, Waxson, que não consigo imaginar nenhuma profissão que você seja pago para dizer para as pessoas o que elas estão fazendo é certo ou que é errado. Eu vejo como uma das profissões mais interessantes e mais importantes da nossa sociedade. Mas tem muitas fantasias que se falam também sobre a magistratura. E eu vejo que tem muitas pessoas que se revoltam no estudo, achando que não devia ser tão difícil o concurso, que se busca perguntas impossíveis de se responder e eu quero dizer o seguinte para elas, que sim, é difícil entrar nos quadros dos tribunais. Atualmente, menos de 1% dos candidatos chegam até aprovação. Mas isso é feito não porque se pense que existem sonhos sombrios na mente das bancas de criar, ficam maquinando pegadinhas impossíveis e dão risadas sádicas a cada resposta errada. Não. É porque simplesmente se quer os melhores na magistratura. Enquanto não inventarem um método mais efetivo, é a partir do processo de seleção rigoroso que os melhores vão ser descobertos. O modelo brasileiro de seleção da magistratura já foi compreendido, definido pelas Nações Unidas como um modelo mais republicano, mais aberto, mais plural de seleção das pessoas. Na nossa vizinha Argentina, aqui, mais vizinha minha, na verdade, na nossa vizinha aqui na Argentina e no Uruguai, os métodos são muito mais rudimentares ainda de escolha. Não existe um concurso público de escolha da magistratura. Na França não existe concurso público da magistratura, nos Estados Unidos não existe. E pensa bem, se um dia a sua vida, sua liberdade, sua honra, seu patrimônio tiver que ser decidido por uma pessoa, eu acho que ninguém vai querer que essa pessoa seja alguém que deu uma estudadinha de véspera.
né? Vão querer pessoas que sejam bem preparadas. E por isso que os juízes e juízas no Brasil são pessoas que dedicaram anos na preparação, foram pessoas que se privaram e investiram em uma vocação. E fazem isso sempre da melhor forma possível para vivenciar a sua vocação. É uma carreira que tem diversas privações. Nós tivemos a oportunidade de falar na nossa conversa de algumas delas. Como não poder ter qualquer tipo de atuação político-partidária. O juiz não pode ser nem síndico do seu condomínio. Eu sei que síndico não é uma coisa muito divertida de ser, mas para a gente ver o nível de restrição de atuação, não pode ser dirigente de clube, não pode ser dirigente dentro do seu clube de futebol, por exemplo, não pode ser cartola, ser dirigente do clube. Então tem muitas privações. E digo para as pessoas que estão nos ouvindo e que querem investir nesse concurso, não espere glamour. Não espere uma carreira glamourizada de como aparece em novela, ou aparece em filme. O juiz só usa toga para começar se quiser, e a maioria dispensa. Eu, pessoalmente, acho meio inusitado utilizar. Então, também não tem meirinho para ficar chamando as pessoas levantarem para quando o juiz entra. Não existe nada mais antiético na carreira da magistratura, mais antiético do que o juiz querendo dar carteirada, se achar melhor do que as outras pessoas pelo cargo que ocupa. O respeito, se as pessoas buscam respeito externo com a magistratura, elas têm que entender o seguinte: o respeito não vem junto com a carteira de juiz. O respeito da sociedade vem com o resultado de uma atuação séria, uma atuação de compreensão das demandas da sua comunidade, da sociedade que ela está integrada. Não espere também que o juiz possa ter, como dizem, o juiz tem 2 meses de férias por ano. Não conheço nenhum colega nosso que não tenha passado os seus 2 períodos, pelo menos um período de cada um dos seus 2 períodos de férias do ano, trabalhando, de fazer sentença, de realizar o trabalho que tinha que fazer. Não espere também uma liberdade total, completa, para realizar qualquer tipo de horário, de trabalhar quando quiser, porque eu acho que nenhuma profissão, pelo menos nenhuma profissão pública, tem mais metas do que a nossa. Nós temos meta do CNJ, meta do CSJT, meta do TST, meta dos regionais, meta da corregedoria, e tem que cumprir todas essas metas, sempre no tempo certo, sempre quando se determina por quem produz as metas. Também acho que ninguém tem que esperar privilégios. Metade do ano viajando, carro oficial, auxílio disso, auxílio daquilo. Outro dia me perguntaram se eu tinha direito a passaporte diplomático para viajar. Não, óbvio que não tem direito a passaporte diplomático e não tem nenhuma desses tipos de regalias. Tem muito mais restrições de vida do que privilégios como as pessoas passam. Então, tem diversos cargos que pagam muito melhor, cargos públicos, que pagam muito melhor, têm subsídios muito mais altos que os nossos atualmente e que demandam uma responsabilidade muito menor, restrições de vidas muito menor do que as nossas. Então, tem várias restrições na sua carreira, mas é a carreira que produz, pelo menos pessoalmente para mim, não consigo imaginar uma carreira que possa trazer maior satisfação pessoal, satisfação de ver um trabalho que faz a diferença na comunidade. Você termina o dia e sabe que conseguiu restituir aquilo que é mais importante para as pessoas, que é a justiça para elas, restituir o patrimônio e restituir a dignidade. Porque, como a gente falou no início, a justiça do trabalho é a justiça dos pobres, é a justiça em que o pobre entra na justiça e sabe que ele vai ter, pelo menos ele tem uma forte probabilidade de ser tratado de forma igual, independente do seu dinheiro, do seu poder. E a magistratura permite que as pessoas se tornem magistrados, que tenham essa carga grande de poder, de responsabilidade de vida, independentemente de quem são seus pais, independentemente da sua cor, da sua etnia, do dinheiro que tem, do poder que tem. Demanda unicamente a sua capacidade, a sua disposição de estudar, de abdicar de uma parte grande da sua vida e de estudar para que alcance os seus objetivos. Eu sei que nem todos têm o mesmo tempo de vida, porque quem precisa trabalhar e ao mesmo tempo estudar tem muito menos disponibilidade. Mas são poucos os momentos da nossa sociedade que é possível que as pessoas possam se direcionadas para cargos de poder, para atuar dentro de um poder de Estado, independentemente da sua história,
da história de quem é a sua família, de quem é o dinheiro que tem, de quem são suas posses. Acho que é uma das instituições mais republicanas que nós temos no país e não é algo para a gente desistir fácil. E digo isso, Faxon, porque eu sei que tem muitos concursandos aí que estão nos assistindo, que às vezes têm dúvida se vale a pena, e eu tenho que dizer que sim, que vale a pena, sim, vale muito a pena. Eu vi que estava aqui nos acompanhando, Marcos Vinícius do NV, que foi meu colega de concurso, tomou posse junto comigo, aí fico muito feliz de ver que ele estava aí, porque cada um que tomou posse naquele dia, como toma posse em cada concurso de juiz, tem as suas histórias de vida, tem suas provações. Ninguém chegou fácil. E pode ter certeza, sempre vai ter um idiota para dizer para o concursante que não vale a pena, que é tudo um jogo de cartas marcadas, que vai entrar o amigo, fulano, o filho. E eu digo o seguinte, quem diz isso, se a pessoa está dizendo isso, é o momento de bloquear essa pessoa. Tá? Bloqueia da sua vida, bloqueia de suas redes sociais, porque lhe garanto que os concursos nacionais da magistratura não são assim. Os concursos nacionais da magistratura são sérios, são transparentes e buscam somente fazer a seleção daquelas pessoas vocacionadas e que dedicaram a sua vida para o estudo. Isso é mérito. Sabe? Isso é o mérito de verdade. E é isso, meu amigo. É isso. Eu agradeço a disponibilidade aí, viu? Passamos aí, eu acho que de 1 hora e eu acho que 1 hora e meia, mais ou menos, de live. Agradeço mais uma vez. Quem não segue o Rodrigo, ele tem atuação bem ativa nas redes sociais. Tá com o Instagram, o Instagram é revisão.trabalhista ou revisão trabalhista emendado? Revisão sublinhado, também chamado de underline trabalhista. Underline trabalhista. No Facebook também é underline? Revisão... Não, acho que é revisão, tudo junto, né? Revisão trabalhista. E o blog que eu já comentei, que o pessoal já acessou, é revisãotrabalhista.net.br. Mais uma vez, obrigado aí, viu, Rodrigo? Você engrandeceu esse projeto aí de lives. Você também é um exemplo para mim e agradeço essa vocação que você tem para a magistratura e para as outras áreas também, tanto da questão de rede social, do blog, quanto da atividade de docência. A gente precisa de mais perfis de juízes que se intrometem, digamos assim, na questão acadêmica, na questão de opinião, porque só assim, tomando partido, né? Partido no sentido de tomada de decisão, que a gente vai realmente garantir um Estado democrático e social de direito e viabilizar esses direitos fundamentais. Tá bom? Muito obrigado aí. Quem sabe futuramente a gente faz alguns outros projetos, outras parcerias. Mas fica a dica aí para quem quer seguir um perfil legal. Para ir para o presidente da Matra de vocês, de participar do encontro de vocês, palestrar, falar sobre alguma coisa no encontro aí que ia ter aí no estado, só que aí teve a Covid e aí acabou não acontecendo. Olha só. Quem sabe aí no próximo ano. Eu acho que você participou de uma pós lá de Manaus. Você deu aula do ESP, né? Sim, o pessoal comentou. Eu dei aula nessa pós, 2 vezes, né? E eu acho que eu dei aula logo depois do seu módulo lá. O pessoal bem fantástico lá de Manaus e te elogiaram bastante. E quem tiver dúvida, essa live, tanto essa live quanto a outra, vão ficar disponíveis no IGTV e no meu blog, que é o www.magistradotrabalhista.com.br. E aguardo vocês amanhã para uma outra live, tá bom? Grande abraço aí, viu, Rodrigo? Tudo de bom e vida segue nessa pandemia aí. Obrigado, Vaxson, e grande abraço para todos aí. Até mais, gente.